Boa noite, amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Mais uma segunda-feira em que a gente se encontra, né? Coisa boa para falar da nossa doutrina espírita, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hoje trazido aí pela nossa amiga Ana Cristina, diretamente de Curitiba. A distância, ó, fica pequenininha, né? Com a internet, essa tecnologia que nos aproxima. Os nossos corações sempre conectados, né? O nosso tema da noite, né, nós, como eu falei, vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 24 ainda, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, especificamente nos itens de 8 a 10, que vai tratar do não vades ter com os gentios. Então, nós possamos aí contribuir, colaborar com a nossa amiga, né, para poder enriquecer o nosso estudo. Vamos iniciar com uma canção e, em seguida, Patrícia Monerá fará a nossa prece. Cunho de revelação, conjunto de leis morais, Jesus como modelo e guia, de um extremo ao outro do planeta, fenômeno à luz do dia. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. A mesa do mundo girou, trombetas soaram no céu, raiou a codificação, um ciclo de trevas cessou, séculos de elaboração, exigiu do missionário um pentateuco doutrinário. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce, clareia e conduz, reestabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Doutrina de luz, consolador bendito, intercessão de Jesus por este mundo aflito, socorro divino, pois são chegados tempos de cumprir a promessa. Doutrina de luz que sobre a carne desce,
clareia e conduz, restabelece verdades sublimes contidas nos evangelhos que hoje o cristão professa. Senhor Jesus, amado Mestre, estamos hoje reunidos para estudar mais um pouco, Senhor, do nosso Evangelho. Envolva a irmã Ana, para que ela possa ser intuída, nos trazer esses esclarecimentos. E eu muito obrigada, Senhor, por essa doutrina de luz que nos orienta o caminho e nos conduz. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Assim seja. Obrigada, Patrícia. E, de antemão, quero agradecer a Ana Cristina mais uma vez aí por ter aceitado esse desafio, né, de trazer esses esclarecimentos da nossa doutrina. Vamos lá, com você agora, amiga. Boa noite a todos. Eu já inicio pedindo que coloque o primeiro slide, porque nós já vamos falar um tema que já foi abordado na semana passada, a parte inicial. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A nossa amiga Andréia, ela falou sobre os itens 1 a 7. E agora nós vamos conversar aqui sobre o item 8 a 10. Então, já vamos passar o segundo. O segundo, já nós temos uma imagem de uma candeia, né? Eu trouxe novamente essa imagem que foi estudada na semana passada, para que nós pudéssemos ter uma compreensão em relação ao que se precisa para manter uma candeia acesa, né? Então, a candeia é uma pequena iluminação abastecida com óleo ou gás inflamável. E tem esse pavio, né? Mas ela precisa ser iluminada, ela precisa de uma ação para que essa chama venha a ocorrer. Então, já vamos para o próximo slide. O próximo nós temos aqui uma imagem, né? Um símbolo de Jesus com os 12 apóstolos. E aí é onde ele já começa a compassar os seus ensinamentos de uma forma, algumas vezes em parábolas, outras ele já agia de uma forma mais aberta, mas sempre com uma brandura, uma delicadeza que não era peculiar naquela época, né? Naquela época ali, Jesus chegou para mudar todo o conceito do que estava acontecendo naquela época ali. Então, já vamos para o próximo. E aí eu já peço se alguém pode ler esse próximo, que é já o item 8 do nosso Evangelho. Pode ler, Jaqueline? Pode ler, pode ler, por favor. Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus. Então, aqui a gente já, a princípio, já causa algum espanto em dizer que antes, né, não vai procurar os gentios, mas isso ele fala que antes você tem uma ação para que seja feita antes dessa procura. Ele não exclui, né? Vamos já passar para o próximo, que aí aos pouquinhos a gente vai conversando sobre esses itens, que fica de melhor entendimento. Então, eu já coloquei como sendo
ides em busca das ovelhas transviadas de Israel. Quando a gente coloca isso, lendo o primeiro slide, a impressão é que a gente tem de exclusão ou de privilégio de uns em detrimento aos outros. Mas agora, no próximo slide, Kardec já coloca de uma forma que fica bem mais compreensível toda essa colocação. Quem pode ler esse nono? Eu posso ler. Por favor. É o item 9, né? Uhum. Em circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrangem a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, o que nada teria de curioso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhes acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Obrigado, muito obrigado, Regis. Primeiro, nós vamos fazer uma colocação de quem são os gentios, que eles são considerados pessoas que não eram israelitas. Eles indicam que eles não professavam o judaísmo e também foram denominados, como nós vimos aqui nesse trecho, como os pagãos. Com o tempo, o termo foi usado sobretudo para indicar que os povos eram diferentes dos judeus. Já os samaritanos é uma parcela, né, da população da região norte, porque eles foram divididos após a ruptura política das 12 tribos de Israel. Não eram considerados judeus pelas demais tribos. Os samaritanos eram discutidos, eles questionavam, né? Eles estavam sempre, vamos colocar assim, não que em guerra, mas eles sempre discordavam daquela forma que estava sendo colocada ali. Então, eles, com essa ruptura, eles foram para Samaria e eles construíram um templo deles, né? Um templo separado para adorar o Deus que eles tinham. E nessa passagem, quando Jesus coloca para não ir em busca das ovelhas que estão perdidas, é porque ele viu que naquele momento ali, ele não ia conseguir mudar o que estava ali, naquele conflito que estava existindo. Era muito mais sadio, muito mais, não botar mais fácil, mas que eles fossem em busca, né, daqueles que já estavam sem pensamentos formados em relação ao que estava sendo vivido ali. Allan Kardec, ele coloca nesse item, o 8 e no 9, ele nos mostra de uma forma mais adequada como isso se deu. Então, que Jesus conhecia bem as suas ovelhas, né, e seus liderados. E, de um lado, os pagãos, que ainda não estavam em condições de receber aquela boa nova, né, aquela doutrina, aquela forma de evangelho, e ainda não tinha se preparado como tinham os judeus, e de outro lado também os apóstolos, que também eram pessoas mais simples, né? Eram pescadores,
e não tinham esse convencimento, esse poder de convencimento. Então, eles ainda não tinham como mostrar que aquelas pessoas poderiam acreditar ou poderiam mudar, se converter para acreditar num Deus único, visto que naquele momento ali eles acreditavam em vários deuses, né? Eles eram politeístas, eles acreditavam em um Deus vingativo e que tudo era castigo, era diferente da proposta que Jesus mostrava, falando com mansidão, de uma forma mais amorosa e sem condenar ninguém, sem criticar. Então, aquele momento ali, ele pediu para que os apóstolos fossem atrás das ovelhas, essas que estavam soltas, né? E que seriam um poder não de convencimento, mas que seria mais fácil de semear ali naquele contexto, né? Então, vamos agora para o próximo slide, por favor. Você me deixa dar um pitaco, Cristina? É isso que eu ia falar agora, tem gente com a mão levantada. Não, por levantei favor. agora. Só para dar um pitaco, né? É interessante a gente estar atento. Aqui Kardec vai falar mais adiante, vai fazer uma comparação conosco, né? com os espíritas hoje. Mas Jesus ele aconselha os discípulos e até Kardec fala, né? Onde o terreno já estava preparado, né? Para não procurar aquelas pessoas que bateriam de frente, que contradiziam, que eram refratários, não é, à sua doutrina, que tinham outras maneiras de ver. Os samaritanos tinham lá um problema sério com os cristãos e com os outros ali daquela região, né? Os gentios também tinham lá os seus problemas. Então, Jesus falou, olha, não vá a estes porque, de repente, vão atirar pérolas aos porcos. Não é? Vamos procurar aqueles em que o terreno já está preparado, já existe algum adubo, já está fértil, e aí a palavra é mais bem aceita e evitaria o desgaste, então, dos seus discípulos. Eu acho que é muito assim, né, essa colocação, né, Cristina? Isso mesmo. Bem dentro do que você colocou. Muito obrigada, Júlia. Não, eu só acrescentei o que você falou. Esse estudo, eu acho que hoje ele está mais voltado para nós nos colocarmos no lugar desses apóstolos, né? Então, quando a gente falou sobre a candeia lá atrás, e na semana passada a nossa amiga falou muito bem sobre esse tema, ele fala sobre a questão de nós nos iluminarmos, né? O que seria a candeia? É um local onde surgiria uma luz. E aí, quando se fala, não, quando está no nosso capítulo, não colocar ele embaixo do ok, né? Significa para não obstruir, para não fechar, para não impedir que essa luz fosse apagada, fosse impedida de ser transmitida para todos. Então, a pergunta é, eu vi que a Teresa já está para responder, mas a sua candeia, ela está iluminando as pessoas ao seu redor? Pois nós, hoje, como espíritas que somos, dentro do nosso Evangelho de Jesus, como é que está o nosso proceder em relação à luz que nós temos, que todos nós temos e sabemos que temos, né? Temos certeza, temos convicção disso, e como que a gente está passando, como é que a gente está distribuindo, como que a gente está acolhendo as pessoas que estão ao nosso redor com a nossa luz. Então, se quiser, a primeira a Teresa, né? E depois o Júlio, por favor. Enquanto
enquanto você falava, eu me prendi bastante na questão da imagem da candeia, que você colocou aí para a gente visualizar. E aí, eu fiz a seguinte interpretação, essa é uma interpretação minha, que eu coloco para os amigos, para que a gente converse sobre isso, né? Eu imaginei, né? Imaginei, enquanto visualizava a candeia, o seguinte: a luz, né? A luz eu interpretei como Jesus, né? O combustível, eu vou falar do pavio primeiro, né? O pavio seria exatamente, na minha interpretação, o Evangelho de Jesus, propriamente dito. E o combustível, que seria o querosene ou o azeite, né? Ou o óleo, seria exatamente a humanidade, seriam as pessoas, né? Ou seja, Jesus, que é a luz, nos dá o conhecimento, né? E a gente, né, tenta alimentar a sua luz, o que alimenta, que é esse combustível, né? Então, e aí vem a sua pergunta: sua candeia está iluminando as pessoas, né, ao seu redor? Para mim, na minha interpretação, a candeia seria esse conjunto, né? Evangelho, Jesus, a sua palavra, que está lá no Evangelho, a gente, né? Eu diria que a gente... Jesus é amor, né? É amor. Jesus simboliza amor, né? Sua palavra é o exemplo de tudo isso, né? Através das palavras dele que ele deixou, né? Que ele falou e que os evangelistas escreveram, seria a gente colocar isso em prática, né? Então, a gente acaba incorrendo nas mesmas respostas, né, que a gente vem dando, da dificuldade que a gente tem, né, de iluminar, né, de levar essa candeia, de colocar essa candeia no alto, de tirar ela debaixo do alqueire, né? Porque, devido às dificuldades que a gente tem, né, a gente tem muita dificuldade de pôr em prática o Evangelho de Jesus. O Júlio costuma falar muito, né, que o ideal é quando a gente começa a fazer com que o Evangelho de Jesus comece a sair da gente, né? Então, esse momento digamos assim, que é um momento top, né, a nível de prática. E é a grande dificuldade que nós temos. Por mim, eu falo que eu estou numa luta constante, né? Estou numa luta constante. Tenho conseguido? Sou muito honesta, não tenho conseguido, né? Porque hoje mesmo eu tenho o meu exemplo para hoje, né? Eu tenho o meu exemplo para hoje, que me impôs a raciocinar de quanto, tipo assim, é difícil exercer a paciência, né? É difícil exercer a tolerância, é difícil não estar ao lado ali igual porco-espinho, né? Espetando o outro. Então é isso, para não me alongar mais do que já fui. Obrigada, Nina. Eu que agradeço a sua colaboração. Júlio? Cristina, eu achei assim, a sua pergunta muito oportuna mesmo, para a nossa reflexão enquanto espíritas que somos. Assim que eu vi a sua pergunta, eu lembrei da orientação
de Emmanuel, quando ele diz para nós que o melhor que nós podemos fazer pela nossa doutrina é a sua divulgação. Então, nós temos que ser, cada um de nós, não é que eu vou dizer, a própria divulgação da doutrina. Né? A nossa missão é iluminar as pessoas à nossa volta. E aí você faz a pergunta: a sua candeia está iluminando as pessoas ao seu redor? E eu, obviamente, imediatamente eu entrei em reflexão e fiquei aqui buscando em mim. Eu acho que já fiz isso muito mais e melhor. Atualmente, não, nem tanto. Já fiz muito mais. Eu me cobro isto, né? Porque, como a Teresa disse, eu tenho essa informação, eu tenho essa convicção, eu falo disso para as pessoas, não é? Da doutrina, da gente entrar na doutrina, da doutrina entrar na gente e da doutrina começar a sair da gente. E aí eu penso, a doutrina precisa sair de nós por dois caminhos. Pela maneira como nós falamos, nos colocamos, né, em nossos meios, quer seja no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, até na conversa fiada, e é na conversa fiada que é mais perigoso, né? E na nossa postura. Eu estou aqui, estou falando e estou pensando, né? Por muitas vezes eu fui confundido com o evangelho. Você é pastor? As pessoas me perguntavam. Eu falei, não, eu não sou pastor. Nos exemplos, é verdade, Patrícia. Eu não sou pastor, mas eu tinha eu acho que eu perdi um pouco isso, né? Uma postura tal que eu acho que eu conseguia passar mais doutrina espírita, conseguia passar mais Evangelho de Jesus para as pessoas no comportamento, na conduta, na postura, na maneira de falar. Hoje, talvez pela falta de exercício, eu penso, né? Perdi um pouco, não estou fazendo tanto. Eu acho que é isso que a gente precisa vigiar. Essa sua pergunta é muito oportuna, né? Se o melhor, segundo Emmanuel, que nós podemos fazer pela doutrina é a sua divulgação, nós temos que ser a divulgação da doutrina nessa nossa postura, nesse nosso falar, na maneira de ser, na maneira de se conduzir. E aí eu insisto, principalmente nas rodas de conversa fiada, quando sai lá aquela conversa menos construtiva, aquela conversa, aquele linguajar mais, né? mais do povo, não sei bem como me expressar aqui agora, é que a gente precisa... Chulo, né? Aquela linguagem chula que denigre, que tem a maledicência. Exato, a fofoquinha. Aí é que nós temos que ter postura, ter um outro comportamento. E não sei, eu acho que nesse ponto talvez eu esteja falhando um pouco. Tenho dito, Cristina. Não acredito que seja falha, até porque, como a nossa amiga Teresa colocou, é um processo gradativo, a gente vai aos pouquinhos. Quando isso já incomoda, significa que nós já estamos vivendo uma transformação, porque já está incomodando. Então, aos poucos vai acontecendo. Nesse estudo, estudando um pouquinho sobre samaritanos, gentios, e agora você colocou como uma postura, as pessoas me perguntam se eu sou um pastor, eu era um pastor. A gente começa a ver que essa condição de religião ou de um local ou outro, isso não faz a menor diferença, porque o nosso evangelho é o de Jesus. E o que a gente está hoje precisando para demonstrar isso, como o exemplo que a Patrícia colocou na observação aí, é que a gente precisa ser otimistas. Como é que quando eu falo, se a sua candeia está iluminando as pessoas ao seu redor, às vezes a gente sai aqui de um estudo
ou presencial, ou pela internet, e mal saímos daqui e às vezes algum membro da nossa família que não tem a mesma religião ou não nos pergunta alguma coisa e a gente já responde de uma maneira mais ríspida, porque a gente acredita que a pessoa poderia entender a nossa colocação, a forma como nós estamos falando. Mas se nós estamos seguindo o Evangelho de Jesus, que foi no meio de tanta política que eu digo no sentido de um professava uma coisa, outro professava outra, e naquele momento ali, ele foi brando com todos. Quando vai acompanhando todas as passagens, você não, em momento algum, ele saiu de uma postura de delicadeza, de brandura, de paciência. Então, eu acho que essa primeira candeia que eu vejo e que eu entendi nesse estudo, é que essa primeira candeia ela está voltada para o meu interior, no lar, vamos botar assim, no meu lar, é o meu primeiro teste, é o meu primeiro espaço. Eu estou conseguindo demonstrar que eu estou recebendo uma iluminação, que eu sou um ser de luz. Eu penso, eu vejo, respondo de alguma forma que eu possa mostrar sempre uma forma otimista, ou que eu possa sempre estar mostrando esperança, coragem. Eu acho que isso é a gente demonstrar o Evangelho. O Evangelho hoje é isso, é a gente mostrar, é a gente exercitar, não é eu falar. Eu posso falar, mas intimamente eu posso não estar pensando daquela forma. Então eu preciso sentir. Eu estou sentindo realmente, eu estou entendendo que o outro, naquele momento, aquela postura é a melhor que aquela pessoa consegue. E no que eu estou estudando, no que eu estou a cada dia tentando melhorar, eu consigo mostrar que realmente vale a doutrina que eu estou seguindo, que ela realmente consegue transformar. Eu consigo me transformar, eu estou transformando a cada dia. E se já me incomoda, já é um excelente caminho, já está me incomodando. Por hoje eu errei, por hoje eu pequei. Eu não tenho um Deus que vai me punir, mas naquele momento ali, eu sei que eu fiz alguma coisa que não estava naquilo que eu estou professando, que eu estou estudando. Então, se nós estamos aqui, se nós estamos para semear, nós estamos essa candeia, a gente precisa ter olhos para ver isso. Eu vou pedir para a Patrícia colocar um vídeo, é só para deixar um clima um pouquinho mais leve, e eu acho que ele vai ajudar um pouquinho também nessa compreensão. Pode colocar, Patrícia, por favor? Oi, Luana, tudo bem? Olha aqui, Murilo, eu vou te falar uma coisa. Nunca mais você me indica livro nenhum pra ler, entendeu? Nunca mais. Credo, gente, o que houve? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu que eu li aquele livro terrível, aquele que você me emprestou. O livro dos espíritos? É. Mas por que você achou terrível? Você ainda pergunta? Como é que você consegue dormir depois de ler um livro daquele? Caramba, mas você achou o livro tão ruim assim? Não é ruim não, achei até muito bom. Me esclareceu um monte de coisa. Mas Murilo do céu, você não ficou desnorteado quando leu isso, não? Claro que não, mas por que, criatura? Olha a rabuda que você me enfiou. Eu não tô entendendo esse desespero. Que rabuda é essa, Luana? A rabuda de descobrir assim, do nada, que eu sou mesmo um espírito imortal criado por Deus em uma das suas muitas vidas na Terra. Isso não é um conto da carochinha, isso é verdade mesmo. Olha a responsa que você e esse Kardec jogaram no meu colo. Mas não é bom ser um espírito imortal? Ah, é ótimo. O que não é bom é saber disso, né? Porque eu antes achava que esse negócio de espiritualidade era uma grande fantasia. Vivia a minha vida aí numa boa, sem me preocupar com nada, morreu, acabou, tchau. Agora não. Agora eu tenho que conviver com esse futuro sem fim, onde a minha felicidade depende de mim.
Eu quero a minha vida de volta. Olha, Luana, a vida é a mesma, mas agora você tem mais entendimento sobre ela, né? Mas é que eu não quero entendimento de nada, Murilo. Eu quero a paz e o sossego de não saber nada disso. De poder fazer as bobagens que eu quiser sem me preocupar com ação e reação. De poder errar com as pessoas de vez em quando. De ser egoísta quando eu quiser, vaidosa quando me der na telha, sem me preocupar com nada. Porque antes de eu ler esse livro, eu podia simplesmente chegar e falar: pô, Deus, foi mal, desculpa, eu não sabia. Só que agora eu sei. Eu achei que ia fazer tão bem pra você quanto fez pra mim. É aquele negócio, né? Conheceis a verdade o libertará. Ninguém quer liberdade não, Murilo. Dá muito trabalho. As pessoas querem conforto da ignorância. Não, a liberdade você tem que pegar a responsabilidade pra você. É mais fácil botar a culpa nos outros. Olha, esse livro tinha que vir com uma tarja preta. Cuidado. Risco de liberdade. Ok, então, Luana. Foi mal. Desculpa, então, ter te recomendado esse livro, né? Ah, tá bom. Tá desculpado. Mas que isso não se repita. Tanta coisa mais importante pra falar. E me diz o que pode ser mais importante do que essas verdades profundas da vida? A farofa da GK. Menino, tu não tá acompanhando, não? Safado. Não vou ler mais nenhum livro que você me emprestar. É Harry Potter. Ficção. Aham, aí vai que eu descubro que eu sou uma bruxa. Chocado. Não quero ser bruxa, Murilo. Pelo amor de Deus. Luana. Olha aqui, Murilo, eu até vou ler. Mas se apareceu a coruja aqui na minha janela, tu vai ver uma coisa. Vou mandar pra tua casa. IPMED, você cuida. Foi só para descontrair um pouquinho. E é uma história, uma brincadeira, mas que mexe bem com a gente, porque toda vez que a gente já sabe, isso já incomoda muito. Né? Isso já faz, meu Deus, agora que eu já sei disso, eu não posso mais regredir. A gente não tem mais como regredir. É a lei da evolução. Então, se a gente está acompanhando e a cada dia nós estamos aprendendo, não tem como. Mesmo que você queira ficar nessa ignorância, ele não vai. Então, agora vamos para o próximo slide e depois a gente vai conversar em relação ao próximo slide. Esse slide eu já coloquei como sendo a luz, né, que nós temos nas nossas mãos. Então, ela pode sair, ela pode iluminar todo o que está ao nosso redor, mas principalmente a gente. Então, eu já coloquei aqui como se a existência, né, fosse uma candeia viva. E essa candeia, ela é uma representação de nós mesmos. Nós que somos espíritos imperfeitos, né, buscando essa luz, mas que nós sabemos que nós temos ela conosco, ela está dentro de nós. E como que a gente está desenvolvendo aí a nossa casa mental para que a gente possa iluminar de uma forma? Será que a gente está escondendo essa luz, né? Aí eu já coloco essa luz como esse aprendizado, da forma que a Teresa colocou. Será que nós estamos compartilhando isso ou a gente está fechando de uma forma que isso não consiga se expandir? Porque se a luz é uma verdade, né? Se ela é a verdade daquilo que nós estamos sentindo, de que forma ela tá saindo, ela está abrangendo as pessoas? Será que nós estamos colocando elas debaixo do alqueire? Será que ela está realmente de uma forma elevada ou se a gente está fechando ali, evitando que as pessoas percebam para ficar na ignorância do jeito que a gente viu esse vídeo agora? Esse vídeo, a gente viu uma pessoa que foi esclarecida de uma série de coisas, né, em relação à nossa doutrina, que pode ter entendido, mas que preferia ter continuado na ignorância, apesar de que ela não seria a mesma pessoa, a cada dia ela iria evoluir, querendo ou não. Mas de que forma a gente está iluminando assim, a nossa alma? A gente está mantendo essa forma elevada? A gente está conseguindo passar isso, não só para quem está ao seu redor, mas principalmente conosco.
né? A gente, quando nos olhamos no espelho, nós sentimos que nós podemos acender nós temos essa luz interior com essa força, com esse magnetismo todo? Pode falar, Tereza. Eu diria que essa luz representa o nosso dia a dia, né? O que nós fazemos, o que nós falamos, né? A forma como nos comportamos, né? Que o Júlio mesmo falou, né? Mesmo nas conversas mais triviais, né? Vai passar, né, para a gente que nível, né? Qual a quantidade de luz que a gente está pondo no nosso dia a dia, né? Então, eu acredito que essa luz é a nossa própria vivência. Se a gente fizer uma pergunta para nós, né? Digamos assim, uma reflexão, se a gente refletir um pouco, não igual a Santo Agostinho, né? Mas usando ele de uma maneira bem mínima, né? Fazendo aquela reflexão no final do dia. Será se eu agi bem, né? No meu trabalho, na minha passagem, na minha ida, minha saída do trabalho ao retorno de casa, dirigindo, quando eu cheguei em casa, né? Então, essa luz seria exatamente, né, a representação do nosso comportamento. Então, eu acho que, no meu entender, né, é fácil para mim eu dizer qual a intensidade dessa luz dentro de mim, né? É só fazer uma reflexão, né? O que é que eu estou fazendo, né? Como é que está sendo o meu dia a dia? Aí eu vou poder mensurar essa iluminação, que com certeza está mais para uma... Não sei nem te dizer, mas é isso, no meu entender. Então, você está colocando a sua luz na candeia, está deixando ela fechadinha por enquanto, para ela não expandir, porque ela está aí em você. Não é que eu esteja pondo, não sei se eu me deixei entender, não é que eu esteja, eu sou uma luz, né? Eu sou a luz, né? Agora, o que é que eu faço para que essa luz que eu sou, ela seja mais intensa ou menos intensa, né? O meu comportamento, a minha maneira de ser, a minha maneira de responder às coisas, de entender, né? Que vai dizer a intensidade dessa minha luz. Né? Por isso que eu digo que a minha luz talvez seja uma centelha de quando você está fazendo uma solda, assim, ela pula lá bem longe, né? Uma centelha, tipo assim, né? Mas tem luz, eu sei que tem luz, né? Um dia vai brilhar melhor, mas tem luz. Cristina. Oi. Eu gostaria que você pedisse a esse povo para falar um pouco, né, acerca de como a candeia está iluminando as pessoas ao redor, ou seja, como a doutrina está saindo dessas pessoas. Era bom Tia Jaque falar um pouco, Valna, esse pessoal assim, entendeu? Como é que está se colocando nesse nosso estudo? Não é isso? Era bom que essas pessoas falassem. Começa pela Tia Jaque aí. Essa participação é importante. Essa participação é importante porque a gente começa a fazer essa troca, né? E eu começo a receber essa luz de cada um e cada um vai recebendo. A gente vai trocando essa energia, né? Pega a Tia Jaque primeiro. Ele está só, né? Espetando aí. Eu acho que cada um de nós realmente tem essa luz, como vocês têm colocado aí. E nós estamos, né, assim ou assado. Nós não somos só bons, nós não somos só ruins, né? Então, a cada dia a gente vai ou de forma mais intensa ou de forma mais apagadinha,
mas a cada dia a gente tem aí uma porção dessa luz sendo irradiada, né? Penso eu. Então, no nosso dia a dia, vou falar, né? Ele está provocando assim para cada um falar de si. No meu dia a dia, eu vejo que eu considero, né, que eu tenho mais o positivo sobressaindo do que o negativo. Em alguns momentos em que eu me envergonho, né? Há alguns momentos em que eu me envergonho do meu comportamento, mas, graças a Deus, não é a maior porção, sabe? O que mais extrai de mim, o que exala de mim, não é o meu pior. Eu considero que o meu saldo esteja mais positivo e não me puno pelas minhas fragilidades, pela minha fraqueza, não me sinto a pior das espíritas por conta disso, de já ter o conhecimento e falhar, né? E, pelo contrário, eu acho que o que eu vejo hoje em mim é muito mais positivo do que negativo, né? A forma como eu já me comportei, que eu já me posicionei em certos assuntos, né? Hoje eu tenho uma outra visão, tenho outros posicionamentos, então eu considero que hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui quando eu entrei, né, na doutrina, né? Ainda não sai de mim como deveria, mas eu estou bem melhor, graças a Deus por isso. Que bom. A Valna está na fila aí. Eu lembrei de uma frase... Boa noite, gente. Eu lembrei de uma frase, não sei quem falou essa frase. Se alguém souber, me fala. Viva de tal forma que o evangelho não precisa ser pregado. Uma coisa assim. Viva de tal forma que só se for necessário falar do evangelho. Quer dizer, o evangelho já está em si. Alguém sabe quem falou essa frase? Foi Francisco de Assis? Não sei quem foi. Já ouviram falar essa frase? Viva de tal forma que o evangelho só seja pregado se for necessário. É meio complicado, né? Agora, com relação à nossa vivência, a gente também, igual a Jaqueline fala, a gente está sentindo bem melhor agora do que já foi no passado, mas também a gente tem que fazer um esforcinho para melhorar, realmente, né? Numa roda de conversa, como o Júlio sempre fala, se alguém vem falar alguma coisa de alguém mal, eu procuro falar bem. Eu falo, não, mas não é bem assim. Quem sabe ela não estava numa hora, né, mal, ou estava passando bem. Aí me falam que parece que eu quero ser advogado de todo mundo. Eu fico defendendo todo mundo. Mas não é. Dos fracos e oprimidos, né? Mas é para dali não ficar uma coisa pior. Se eu puder abafar ou dar uma desculpa para alguém, eu sempre falo. Quer dizer, estou tentando, não é sempre não, tá? Mas é meio complicado. Ninguém soube ainda quem falou essa frase, pelo amor de Deus. Viva Vou de pesquisar tal forma aqui, que... depois eu falo, Valna. Já escutaram essa frase? Já. Também uma outra forma de dizer isso, que é que a gente tem que ser carta viva, né? Não o carteiro. Isso, carta viva do Evangelho de Jesus. Isso mesmo. Mas não o carteiro. A mensagem tem que ser através das nossas ações, né? Nós temos que entregar essa mensagem através das nossas ações, não ser só o carteiro, só aquele que teoriza, como muitas vezes a gente faz, né? Fala bonito, estuda para falar, sabe tudo. Muitos sabem as passagens de cor salteado, porém, na hora de exercitar, né, de praticar aqueles ensinamentos, ainda não age de acordo. Porque aquilo ainda não faz parte da gente, como ela colocou, porque aquilo ainda não faz parte nós não sentimos aquilo, nós só falamos, né? Aquilo, as palavras não são... o que a Patrícia colocou é que as palavras não são palavras, e não são atos. Cristina, que a gente... eu não lembro se foi a Tabosa ou se foi a Patrícia que colocou que o lar é o laboratório, não é? E aí, como é que eu perguntaria? Vou perguntar para a Patrícia, como é que a doutrina está saindo de você? Como é que foi a pergunta? A sua candeia está iluminando no lar. Como é que estão essas coisas aí?
é o lugar mais difícil, porque, como eu sempre bato, os inimigos estão dentro do nosso lar. Então, a gente agir com a consciência, sabendo que a gente tem que exemplificar o que a gente acredita. Então, tratar o outro com amor, sumiu a palavra, você... Cordialidade, cortesia. Não, né? o olhar para o outro quando ele nos ofende, com palavras, com atos, a gente olhar para o outro com ele ainda está aprendendo, ele ainda está caminhando. Então, a gente ter... É um jogo de cintura muito grande, porque a consciência cobra que a gente faça o correto, mas nem sempre a gente consegue. Mas, pelo menos, a gente já percebe, né? Já tenta não errar. Tereza está com a mão Obrigada pela levantada. colaboração. A gente já entende que nós temos essa luz e que essa luz, em um determinado momento, vai também influenciar nas atitudes dos outros que estão ao nosso redor, né? Eles vão começar a entender um pouquinho e perceber nas nossas mudanças o que pode vir a acontecer de melhor, né? Que nós Igual possamos... quando tem uma discussão, você não entrar nela, ou você ter razão ou ter a paz, né? Você ficar quietinho, você está dando exemplo para o outro, por que ela não está discutindo? Isso depois ele vai analisar por quê. Então, a gente também dá esse exemplo. Isso, ensinando e aprendendo o tempo todo. Vamos para o próximo slide, então, e depois eu peço até com a mão mais... levantada. Tá, então pode deixar ela falar. A gente já tem que, na verdade, mudar, né, tirar essa ideia, começar, né, a trabalhar dentro da gente essa ideia de que dentro do nosso lar estão os nossos inimigos. Eu sei que a gente vem com eles porque a dificuldade é maior, mas se a gente começar a mudar esse pensamento, a gente vai começar a enxergar, né, que seria o correto. Esses nossos entes queridos que estão lá com a gente, como irmãos, né, como pessoas que a gente tem que se dar o melhor possível, né? Porque se a gente imaginar focar, né? Eu acho que a gente já aprendeu isso, a gente precisou aprender, né? Que a gente reencarna com essas diferenças dentro do nosso lar, mas a gente, tipo assim, já aprendeu a lição e tem que mudar o ponto de vista ou a ótica, né? Dessa coisa, porque aí a gente vai começar, né, a trabalhar melhor a doutrina dos espíritos, né, a doutrina espírita, esse aprendizado que nos cobra nesse laboratório, né, que é de altíssimo risco, né, porque ele pode explodir a qualquer hora, né, a gente lida ali, né, na verdade, com diferentes reações químicas, produtos químicos diferentes, digamos assim, e de repente poderia, a gente acaba criando pequenas explosões durante o dia, né, no dia a dia, né? E aí eu diria, quando a gente fala dessa luz também, né, a luz está dentro de nós, está, claro que ela está, né? Só que é fácil, se a gente vai conseguir visualizar melhor essa luz dentro de nós, como é que ela está se saindo, né? Como é que o Evangelho de Jesus está saindo de nós, quando a gente começa a analisar aonde anda o nosso pensamento na maioria do dia que a gente passa, né? Das 12 horas, né? Que a gente está no trabalho, em casa, né? E também nas outras, né? Aí vamos completar as 24 horas quando a gente vai para a espiritualidade, né? Então, aonde está o nosso pensamento? Se o nosso pensamento, né, está mais voltado para as coisas inferiores,
é sinal que a nossa luz, né? A nossa luz está um tanto debaixo do alqueire, um tanto mesmo. Agora, se a gente conseguir avaliar que não, que o nosso pensamento está sempre assim um pouquinho, né? Então a gente está começando a expandir essa luz, que pode ser, claro, pelo laboratório primeiro, ou pelo trabalho, onde quer que seja, né? Mas a gente tem que expandir essa luz. Obrigada, Tereza, pela colaboração. Vamos agora para o nosso 9º slide, porque ele já fala sobre um livro que eu peguei como alguns trechos, né? E nesse livro ele tem esse chamado, o livro é Verdade e Amor, de Emmanuel, e ele palavras de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, e ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e ele tem esse trecho que fala: a verdade é luz, entretanto o amor é a própria vida. Então, a Tereza até colocou isso lá no início, né, falando sobre o sentimento do amor, que ele ilumina muito mais do que essa própria luz, ele é uma própria luz. Então, nesse livro, ele fala do amor verdadeiro, Paulo na 2ª carta aos Coríntios. Esse livro ele fala do amor verdadeiro, das infinitas formas de amar, do princípio da vida universal. Eu acho até que para nós que estamos pensando em amigo oculto, vamos participar, eu acho que é um excelente presente. Tem esse, tem um outro que eu peguei também, porque ele é lindo, suas manifestações mais elevadas, né, e puras, transcende a tudo. Nós somos convocados o tempo todo para desenvolver essas virtudes, né? Ampliar nossos sentimentos, sermos mais solidários, mais caridosos. Eu acho que nesse livro a gente consegue ter essa mansidão, né? A liberdade, ele fala da libertação, que vem pela verdade, e ao longo do processo de trabalho incessante na prática do amor ao próximo como a si mesmo. O amor incondicional, sem esperar retribuição. Ele fala do reconhecimento, sem esperar reconhecimento, sem esperar gratidão, afastando o orgulho, o egoísmo, porque isso também ofusca a nossa luz. Com certeza, eu acho que dentro de todo esse estudo, a questão do orgulho e do egoísmo, eu acho que ela serve como símbolo de um alqueire, ele serve como se fosse não uma candeia, mas como se fosse um alqueire que vai fechar, que vai apagar toda a nossa luz, quando você já coloca o orgulho e o egoísmo. Então, nesse livro fala também que a verdade ela libertará à medida que nós evoluirmos, que nós adquirimos conhecimento, e os seus ensinamentos são voltados todos para o bem. E aí tem uma passagem que está lá em João 13, de 34 a 35, que fala o seguinte: assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns aos outros, saberão que vocês são meus discípulos. Então, se nós sabemos, estamos estudando o Evangelho e que queremos ser essa carta viva aí, já tem aqui a nossa receitinha: amar uns aos outros. E é bem por aí. Alguém quer fazer alguma colocação sobre esse livro? Posso passar para o outro, então? Então, vamos para o último slide, que é o último não, é mais uma indicação de livro. Esse tem um texto lindo, mas eu achei que ele ia ficar muito grande aqui. Então, que é a lição 180 do livro Caminho, Verdade e Vida. E façamos nossa luz. Aí tem uma partezinha que fala: assim resplandece a vossa luz diante dos homens,
Jesus, né? Foi dito por Mateus 5,16. Então, se vocês tiverem possibilidade, ou então eu pego e mando depois para o grupo, essa é uma lição linda, muito linda, sobre esse trecho todo, o quanto essa luz ela vai mudando e melhorando todo o ambiente externo, toda a nossa parte interna, porque não adianta a gente querer mostrar uma luz, a gente primeiro tem que ter consciência dessa luz e desse poder que nós temos internamente, para transformar essa luz em algo tanto que venha da nossa alma mesmo, né? Para que isso possa passar para todos que estão ao nosso redor. Pode falar, Júlio. É muito rápido. É chamar atenção. É chamar atenção, né, para essa colocação aí que está em Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Essa lição de Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ou seja, a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, o evangelho de Jesus saindo de nós, como você colocou, né? A candeia iluminando ao nosso redor. É isso que é bem pertinente com o que a gente está tratando, né? A nossa luz iluminando todos à nossa volta e sendo nós também iluminados pelos outros à nossa volta. Como é importante essa troca, né? Porque o que é a luz, né, senão o conhecimento? O slide anterior mostrou isso para nós. O que é a luz, senão o conhecimento? Né? Então, essa luz que a gente resplandece e ilumina, a luz dos outros que resplandece e nos ilumina e nos complementa, é que faz com que faz com que cresçamos, né? Tenho dito para não me atrapalhar. Ana. Não, muito obrigada pela colocação. E nesse livro, inclusive, também outra recomendação muito legal de presente para o amigo oculto, ela tem uma frasezinha já bem no final que diz: avançar sem luz é impossível. Não tem como você conseguir avançar sem luz. Você precisa dessa energia. Essa luz, ela é uma ação, ela te impulsiona. Ela não é só para você sair da escuridão. Sim, você começa a iluminar outras áreas. É claro que você precisa de um conjunto, você não é só a parte. A gente precisa da parte intelectual, desenvolver para a gente a cada dia melhorar. A gente precisa dessa parte espiritual. Mas esse livro e essa colocação de Emmanuel, ele já mostra que ninguém tem como avançar sem luz, né? Então, que façamos, que sejamos essa luz, que possamos ampliar essa luz em nós mesmos, para que ela saia, que ela só vai acontecer se ela sair de nós. Ela não adianta a gente buscar de forma externa essa luz. Essa luz ela é interna e ela vai ampliando e ocupando todos os espaços. E Ana, assim é que nós vamos evoluir. Pode falar, por favor. Uma questão aqui também que está me passando pela cabeça é a questão da autoiluminação, né? Quando a gente começa a compreender, né, a importância da doutrina na nossa vida, a importância da mensagem do Cristo, né, como é que isso sai da gente, primeiro essa autoiluminação, né? O que você faria mesmo que não estivessem te vendo, porque muitas vezes a gente é polido, né? A gente tem um comportamento adequado, vamos dizer assim, maquiado. E quando ninguém está te vendo, né? Que aquele comportamento vai depender somente de você, as decisões a serem tomadas, as atitudes, né? Que você se envergonharia daquela ação que só você está vendo, né? Você sabe que não está correta, ou seja, a sua consciência está te cobrando. Isso é um passo muito importante, né, na nossa trajetória, sabe? De reconhecer que aquilo não é legal,
né? Quando você falou lá atrás também, a gente já sabe que cometeu erro, mas muitas vezes a gente, só eu que estou, né? Estou vendo aquelas ações assim que a gente teria vergonha de falar para uma outra pessoa que a gente cometeu, né? Então, isso é importante também, né? Não só quando as outras pessoas, quando tem testemunhas, vamos dizer assim, porque a gente é cercado de testemunhas que nós não estamos vendo, né? Espiritualidade está toda aí. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Tenho dito. Isso, obrigado. E a nossa consciência, né? As pessoas podem não estar vendo, mas nós temos a consciência que nós erramos, que aquilo foi Júlio feito de colocou uma forma... aí que, segundo o Cortella, é a definição de ética, né? Então, é bem isso mesmo, a gente está acompanhando a nossa evolução e sabendo, bom, aqui eu errei, então eu já tenho que retornar, analisar o que me conduziu a esse erro, de que forma eu agi, para que eu não faça mais assim, para que também não fique não é punindo. Nós sabemos que a nossa evolução ela é gradativa, que ela vai aos pouquinhos, mas a gente precisa avançar, né? Então a gente precisa dessa luz para termos essa evolução. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Alguém que participou do grupo quer colocar para a gente do seu procedimento, até mesmo do dia? Acabou de fazer um estudo, agora você deve estar cheio de bom, pelo menos até alguma curiosidade em ler um livro desse, em saber que lição é essa 180, façamos nossa luz, aonde está a nossa luz? Então, alguém quer falar alguma coisa em relação a esse estudo? Dona Égina, Selma, Adelaide, seu Francisco, alguém quer colocar, se teve algum interesse em ver esse livro, dar uma mensagem desse livro, se já conhece o livro, porque eu acredito até que vocês conheçam mais o Espiritismo há muito mais tempo do que eu, e às vezes a gente traz alguma reflexão, eu tenho alguma dúvida, ou não. Selma quer falar? Cristina. Não. Francisco Jesus. Sua internet não está muito boa, não, Francisco. Eu tenho o hábito de... Vou tirar a imagem para ver. Diariamente, eu leio uma mensagem desse... Oi? Tá ouvindo? Estou ouvindo, eu só tirei a imagem para melhorar a sua voz, porque a internet está ruim. Pode continuar. Pode falar, Francisco. Legal. Diariamente eu tenho o hábito de fazer uma leitura de manhã desse livro, entendeu? Caminho, Verdade e Vida. Eu tenho esses 4 livros aqui na minha casa e eu leio diariamente uma mensagem desse livro. Inclusive, algumas vezes eu tenho colocado algumas partes no grupo para algumas pessoas que também fazem parte do meu WhatsApp. Eu tenho colocado algumas mensagens. Eu faço a foto e passo essas mensagens. E diariamente eu faço essa leitura. Eu tenho o hábito de, depois do meu café, eu sentar aqui na mesa, fazer um breve, assim, um breve evangelho no lar, rapidinho, e faço a leitura de uma página diariamente. E é muito interessante porque, na realidade,
essas orientações de Emmanuel nesse livro, eles Francisco, fazem com que o nosso cotidiano Francisco, se torne mais Francisco, você leve, está me mais ouvindo? tranquilo. E isso já se tornou a prática na minha vida, no meu cotidiano. Que bom, E seu Francisco. como foi dito anteriormente, no horário das 6 horas, no Evangelho da Rádio Rio de Janeiro, Estou ouvindo, pode falar. Estou sim. Sua voz está muito... Estou ouvindo, sim. Está falhando Não está tendo retorno na minha voz? Está falhando muito a sua voz. Agora até foi um pouquinho mais rápido, mas está muito lenta, está picotando, está bem difícil de compreender. Mas, seu Francisco, eu entendi que o senhor faz uma leitura diária de algum trecho do livro e que o senhor também, às 6 horas, no Evangelho da Rádio Rio de Janeiro, o senhor também acompanha e que isso tem sido bom para o senhor, porque você sente que é uma leitura edificante, né? E essa leitura, eu acredito que ela, mesmo que outras pessoas no seu lar não tenham a mesma religião, mas elas conseguem receber essa luz, esse fluido que o senhor está transmitindo no seu lar. E isso é muito importante. Eu acredito que é uma das melhores formas da gente fazer a nossa luz expandir para os que estão ao nosso redor. É mostrando... Não, o problema, Jaqueline, é que eu estou falando muito pausado, entendeu? Talvez seja isso. Na Rádio Rio de Janeiro, no horário de 6 horas, a pessoa que está fazendo a introdução do Evangelho, na prece inicial, ele fala que, quando se fala aí se a nossa luz está alcançando alguém, no caso, por exemplo, ele fala que o mais forte não é aquele que fala e agride, mas sim aquele que escuta e evita a palavra que fere. Essa é uma situação que me diz muito nesse procedimento, nessa maneira como a gente tem que se comportar. Então, esse estudo que a Ana Cristina está fazendo hoje é muito interessante nesse sentido da gente observar esse nosso comportamento diante das pessoas com as quais a gente convive. Era isso que eu queria falar. Obrigado. Muito obrigada pela sua colocação. Agora ficou ótima a sua voz, Francisco. Deu pra gente... Era porque eu estava falando muito pausado, Jaqueline, porque a minha internet aqui é muito boa. E eu estou aqui próximo aqui um repetidor a laser, e ela sempre cheia, é forte. É porque, às vezes, eu fico falando muito pausado, aí dá a impressão que a internet está falhando. Não, mas estava falhando sim. É diferente você falar lento e você falar rateado. A internet demonstra que está ruim. A gente percebe a diferença. Mas foi ótimo. Mas foi ótima a sua colocação, principalmente porque mostra essa parte que é mais frágil em relação à família, que é o comportamento no dia a dia. É a gente entender que o outro também precisa da atenção, que apesar de estar vivendo ali os mesmos problemas que nós estamos vivendo, mas são pessoas diferentes, em momentos diferentes, em graus de evolução diferentes. Então, essas pessoas merecem, sim, receber da gente o primeiro comportamento que edifica, que mostra essa luz, que é o melhor tratamento, que é a paciência, que é a forma mais branda de falar, de entender, ou até mesmo de se calar. É o melhor. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer sua colocação? Tem ninguém com a mão levantada, não.
Então, nós vamos terminando por aqui. Eu tenho esse último slide, ele é para a gente fazer uma reflexão sobre essa luz maravilhosa que nós recebemos, sabe? Todos os dias, aí no Rio de Janeiro mais do que aqui, mas que acontece para todos, né? Então, a cada manhã, a cada, sabe, sol, nascer do sol desse, ele vem mostrando para a gente que todos nós temos possibilidade de mudarmos, de fazermos diferente, de distribuir para as pessoas e o que a gente está recebendo de maravilhoso, que é o entendimento do que a gente está vivendo, do que a gente está passando agora, com toda esse aprendizado, com essa dificuldade que muitas famílias estão passando, e nós também. Eu acho que não existe nenhuma família que não foi atingida nesse momento pelo que a gente está vivendo há mais de quase 2 anos, né? E esse amanhecer aí é para isso, é para a gente entender, olha, existe esperança, nós estamos aqui juntos, mesmo que se cale, não vamos nos calar em algum problema, porque às vezes o nosso problema, o que está ali do nosso lado, ele tem condições de nos estender a mão, ou mesmo só nos ouvir, né? E isso é o de mais maravilhoso que nós temos. Nós temos essa possibilidade de sermos luz para a gente e para o outro. Então, essa imagem, eu não coloquei nada, que é para ter uma reflexão do que cada um queria, do que cada um quiser que seja esse fechamento, tá bom? Eu quero agradecer a vocês pela paciência de cada um, pela participação, simplesmente quem não falou, mas ouviu, e isso já é uma luz para a gente, impulsiona para a gente continuar estudando e fazendo melhor, para que essas pessoas se sintam mais à vontade lá na frente de participar um pouquinho mais. Ou, quem sabe, fazer também o estudo para a gente. Tá bom? Muito obrigado para vocês, uma boa noite. Nós que agradecemos. Eu quero só comentar sobre essa imagem, né? Eu acho que é exatamente corroborando, né, com o que você falou, com o que a Patrícia escreveu aí, ela dá essa ideia mesmo de nova oportunidade, né? De, apesar de nos reconhecer com as dificuldades, é saber que a gente tem novas chances, né? Que o auto-perdão é importante, que estar atento, vigilante e buscando fazer o melhor, né? A cada dia que nasce. Porque se a gente achar que não tem jeito, que não melhora, a síndrome da Gabriela, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente lembrar isso a todo momento, né? Nós temos a oportunidade de ser melhor a cada dia, a cada momento em que a gente se vê com a dificuldade. Deixa eu ver o que escreveram aqui. Parabéns pela palestra. Então, vamos lá, vamos descompartilhar. Nós queremos te agradecer também, Ana Cristina, principalmente, né, pela oportunidade da reflexão, né? As belas imagens, eu acho que também ajudam, né, nesse entendimento e nessas reflexões que foram trazidas. Muito obrigada pela sua dedicação e por nos auxiliar na noite de hoje. Nós vamos, então, ouvir a canção final e Júlio Filho fará a nossa prece. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que o nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um
ter em mãos a herança de viver como ser mais eu. Se não sei quem sou, se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondeste, apenas não quis notar que já era herdeiro seu. Embora eu vivesse sem querer acreditar, sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu. Sempre tive em mãos a herança de viver a verdade, então nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que é do seu amor. Oh, 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 porque sei que é do seu amor. Jesus, mestre querido, graças te rendemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu santo nome, estudando um pouco mais a sua doutrina, sendo lembrados de que herdamos o seu amor, porque somos herdeiros do Pai, enquanto filhos. Agradecemos, mestre amigo, porque também fomos lembrados da importância de fazer resplandecer a nossa luz diante dos nossos semelhantes. E ter a humildade, mestre querido, de poder assimilar a luz que reflete do outro. Entendermos, mestre, que esta é a grande dinâmica da vida. É assim que vamos caminhando para o nosso Pai, trocando essas energias, vibrando em cada estudo como desta noite, que nos faz lembrar e reconhecer que somos herdeiros, que herdamos o amor, mas que essa herança só chega até nós à medida que nós também saibamos doar, fazer resplandecer a nossa luz diante daqueles que nos cercam. Muito obrigado, mestre amigo, por este encontro desta noite. Muito obrigado, mestre amigo, pelos conhecimentos e pela lembrança. E rogamos, Senhor, sabedoria para colocar tudo isto em prática no nosso dia a dia, principalmente, como foi dito, no laboratório do nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas rodas de conversa. Fazer com que essa doutrina maravilhosa saia de nós. Muito obrigado, Senhor. É a nossa palavra da noite. Como dizem, gratidão. Ser conosco, mestre, em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Júlio Filho. Muito obrigada, Ana Cristina, mais uma vez. A todos os
amigos, né, da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, que estão conosco nessa noite, e aqueles que nos assistirão em outro momento, buscando o nosso vídeo lá no canal do YouTube. Não deixe de deixar a sua curtida lá, né, de compartilhar com os amigos, porque as coisas boas a gente precisa compartilhar. E quarta-feira que vem estaremos juntos, né, para a nossa confraternização final. Será o nosso último encontro do ano de 2021. Então, a gente vai fechar com chave de ouro, né? Aquele nosso amigo secreto. Também teremos mensagem de reflexão, né? Para a gente poder encerrar aí o ano de 2021 em alto astral, né? E juntos, porque passamos o ano inteiro conectados, né? Estaremos juntos nesse último dia, esse último encontro virtual do ano de 2021. Então, até lá, né? Todo mundo aí que vai participar do Amigo Oculto já recebeu o seu amigo secreto, já está pensando aí, a Ana Cristina já trouxe 2 sugestões de livros, né? Então, vamos aí nos preparar para essa próxima quarta. Até lá, então, se Deus quiser, um abraço a todos.